Fala turma, vocês são sempre bem-vindos ao canal do Mestre Mário. Hoje trago uma aula de véspera para o concurso do IBGE. A prova já está chegando. Aqui neste canal há algumas aulas exclusivas para esse concurso. Vamos à nossa aula de agora. Vamos marcar a opção que apresenta a frase em que se identifica o autor da ação. Se é autor da ação, é o sujeito, não é isso? O sujeito é aquele que pratica a ação. Por exemplo, o homem comprou o carro. Quem praticou a ação de comprar o carro? O homem, não é isso? Então, o homem aqui vai exercer a função de sujeito. É aquele que é o autor, aquele que pratica a ação. O banco foi roubado. O que foi roubado? O banco, não é isso? Sujeito. Agora, o banco praticou a ação de roubar ou sofreu? Quando ele sofre a ação, nós temos aqui um sujeito paciente. Ah, mestre, então quer dizer se tem sujeito paciente, eu terei uma voz passiva? Corretinho. Olha aqui, você vai observar, identifique a voz passiva quando você já encontra essa locução verbal. É o verbo ser em determinado tempo, presente, passado ou futuro, mais o verbo principal no particípio, roubado. O banco foi roubado, sujeito paciente, eu tenho uma voz passiva. Então, se o sujeito é paciente, ele sofreu a ação e ele não é o autor da ação. Uma viagem repentina deve ser feita. O que deve ser feita? Uma viagem repentina. Este sujeito aqui, ele também sofreu a ação de ser feita. Então, sujeito paciente, aí você já sabe, olha, se é sujeito paciente, eu tenho aqui o quê? Uma voz passiva, neste caso, analítica. Voz passiva, o sujeito sofre a ação e não faz. Precisa-se de um ajudante de pedreiro. Precisa-se de quê? Então, aqui já é mais interessante. Este se, ele pode ser uma partícula apassivadora ou um índice de indeterminação do sujeito. Acalme-se. O que quer dizer isso? Quando eu tenho um verbo transitivo indireto, quem precisa de alguma coisa, ele vem acompanhado de preposição. Olha a preposição aqui. Para você, se tem dificuldade em VTD ou VTI, lembre-se de que o verbo transitivo indireto virá acompanhado de preposição. Sempre que você tiver um verbo transitivo indireto, este se aqui será o índice de indeterminação do sujeito. Vou apagar aqui para não confundir. Então, este se é um índice de indeterminação do sujeito. Se é um índice de indeterminação do sujeito, eu tenho o quê? Um sujeito indeterminado. Se o sujeito é indeterminado, não vai aparecer o sujeito aqui. Cadê o sujeito? Eu não sei quem precisa. Então, não é autor da ação. Uma mala foi encontrada. O que foi encontrada? Para identificar o sujeito, circule aqui o verbo ou locução verbal e faz a pergunta. Que foi encontrada uma mala. Então, uma mala é sujeito. Este sujeito é paciente porque ele sofreu a ação de ser encontrado. E eu preciso de um sujeito agente, aquele que vai ser o autor, que vai praticar a ação. Os hóspedes, faltou um acento aqui, os hóspedes estrangeiros chegaram ao hotel. Aí você vai fazer a pergunta aqui. Quem chegou ao hotel? Os hóspedes estrangeiros. Então, aqui eu tenho o sujeito. Quem praticou a ação de chegar ao hotel? Os hóspedes. Então, sujeito agente. Se eu tenho sujeito agente, eu tenho o quê? Uma voz ativa. O que é voz ativa? Quando o sujeito é o autor da ação, quando o sujeito pratica a ação. Então, os hóspedes que praticaram a ação de chegar ao hotel. Então, a alternativa E está correta, porque aqui eu tenho o sujeito que praticou a ação. Caro concursando, macete. Voz passiva, ela é composta por uma locução verbal. Nós vamos ter o verbo ser, que seja no presente, passado ou futuro, mais os verbos no particípio. Voz passiva. Voz ativa, você observou que é só um verbo? Observe nas outras alternativas. Voz passiva, observe, locução verbal, 2 verbos. Aqui é voz passiva, vou colocar aqui. Neste caso aqui, uma voz passiva sintética, porque eu tenho o se. Voz passiva sintética vai aparecer o se. Se for voz passiva analítica, locução verbal, novamente locução verbal, novamente locução verbal. Correto? Já facilita bem. Há uma série de palavras em língua portuguesa que modificam o seu sentido em função de uma troca vocálica. Vocálica vem de quê, gente? De
vogal, não é isso? Esse fato só não ocorre em... Então, aqui nós temos o quê? Palavras parônimas. O que são palavras parônimas? Parônimas vêm de parecidas, são palavras que são semelhantes na escrita e também na pronúncia, ou numa ou noutra também. Deferir e diferir. Vamos compreender o enunciado. Vamos nos lembrar do enunciado. Observe, esse fato só não ocorre em... Então, aqui há algumas palavras na língua portuguesa que modificam o seu sentido em função de uma troca vocálica. Só não ocorre em qual alternativa que vai ter o mesmo significado. Deferir ou diferir. Diferir aqui vai nos remeter a quê? A diferente, não é isso? Diferenciar. Se vou colocar aqui. Diferir vem de quê? Vem de quê? De diferente, não é isso? Deferir, o juiz deferiu a sentença. É quando faz algo a favor de alguém, ok? Então, aqui, quando eu troquei esta vogal E pela I, ocorreu a alteração, modificou o sentido da palavra. E eu preciso de uma em que não modifique, ok? Infarte e infarto. Vamos colocar aqui, infarte e infarto. Trocou o significado? Não, as duas aqui significam a mesma coisa. Então, a alternativa B vai gabaritar porque eu posso falar infarte, infarto. Acabamos de ver também o que? Enfarte e infarto. Memorizou? A aula de hoje está sendo bastante interessante. Ortografia muito amplo o assunto. Emergir vai nos remeter aqui ao país emergente. Se é emergente é porque ele está subindo, ele está se desenvolvendo, não é isso? Aqui, se eu vier e colocar imergir, é para baixo. Vou colocar aqui afundar. Então, aqui alterou o sentido a troca do E pelo I. Descrição e discrição. Discrição vem de que ele é um rapaz discreto, pois tem discrição. Então, discreto e descrição vem de quê? Descrever. Então, você já se lembrou de que, neste caso aqui, vai também interferir, trocar o E pelo I. Eminente e iminente. Aqui vem uma dica. Eminente, o mesmo E de eminente é o E de elevado. E o I de iminente vai ser o I de imediato. Memorize, anote aí no seu caderno. A FGV gosta bastante de cobrar eminente e iminente. Lembrou? Eminente, elevado. Iminente, imediato. Também altera. A única que não altera é infarte e que eu posso falar também infarto. As duas formas são aceitas. Vamos ver o que pede. No texto, o problema gramatical está. O que é o problema? Onde está o erro de gramática, não é isso? Vamos ver aqui então. Na forma verbal, tem na primeira linha do texto. Vamos ver aqui. Estima-se que 85% da população tem. Será que está errado aqui? Então, nós temos que saber. Gente, isso daqui está envolvendo concordância verbal. Se tem concordância verbal, a primeira coisa que você vai fazer é concordância verbal. Você vai pegar e identificar o verbo e fazer a pergunta. Quem tem, teve ou terá dor nas costas? 85% da população. Então, será que o erro está na forma verbal? Tem? Eu deveria colocar no plural ou não? Será que sim ou não? Primeiramente, vamos compreender esta regra de concordância. Então, 85%, aqui nós temos uma regra que envolve porcentagem. Quando eu tiver o sujeito que tem uma porcentagem seguido de um substantivo, de um determinante, o verbo pode ficar no singular, concordando com... Deixa eu colocar aqui, porque está bem ruim aqui a letra. Tem. Então, neste caso aqui, o verbo pode ir para o plural, concordando com o numeral 85, com o numeral que indica uma porcentagem, então 85% tem, ou o verbo pode ficar no singular, concordando com população que está no singular. Então, vou descartar aqui. Não tem problema gramatical. Pode ser usado tanto no singular, concordando com a população, ou no plural, concordando com o número que indica porcentagem. Na forma do demonstrativo, isso em lugar de isto, então vamos ver aqui, olha, isso é um perigo. Gente, bem fácil, os dois S's de isso
ou de esse ou de essa são os mesmos dois S's de passado. Então, quando estiver se referindo a algo que você já falou antes, que você mencionou antes, você vai usar isso mesmo. Vamos ver. Muitos acreditam que basta tomar um analgésico. Isso é um perigo. O que é um perigo? Tomar um analgésico. Então, está se referindo a algo que já foi dito anteriormente, anáfora e catáfora? Você já sabe. Ele vai ser com dois S's mesmo. Então, dois S's mesmo. Então, neste caso aqui, não tem que fazer essa troca, não. Não tem problema gramatical, não. O uso é isso mesmo, e não isto. Na forma verbal, tem do segundo parágrafo. Então, já vem aqui, você já vai fazer a pergunta. O que é que tem vários motivos? Dores nas costas. Dores no plural, não é isso? Se o sujeito está no plural, o verbo obrigatoriamente tem de estar no plural. Então, o correto seria dores na coluna tem vários motivos. Então, o problema gramatical está na forma verbal tem do segundo parágrafo. No uso de vários motivos em lugar de motivos vários? Não, olha aqui. Dores nas costas tem vários motivos. Tem motivos vários, não tem problema. Então, neste caso aqui, não há uma incorreção. Não está errado. O correto mesmo aqui é vários motivos, ok? Então, dores na coluna tem vários motivos. Eu não tenho que usar motivos vários, não. Então, ali da forma que já foi feita, está correta. Não tem problema gramatical. No emprego de um especialista por especialistas, está errado usar especialista? Não. Só um especialista pode diagnosticar certinho, não tem erro nenhum. Eu poderia falar só especialistas podem diagnosticar? Poderia falar, mas eu usei aqui só um especialista. Não tem erro, não tem problema gramatical. O único que tem erro gramatical aqui é a alternativa C. Por isso que ela gabaritou a questão. Assinale a opção que mostra a frase cuja lacuna deve ser preenchida com a primeira das formas entre parênteses. Cavalheiro é o quê? É um homem gentil, não é isso? Lady and gentlemen, damas e cavalheiros. Cavaleiro aqui é aquele que anda a cavalo, que é o masculino de Amazonas. Então, cavaleiro ou cavalheiro é um homem que jamais bate numa mulher. Cavalheiro. Então, cavalheiro é um homem que jamais bate numa mulher. Nem vou ler o resto da frase porque não há necessidade. A indústria, então já descarto aqui porque eu preciso da primeira forma. A indústria do vestiário, vestiário é o lugar onde as pessoas, os jogadores se vestem. E agora, vestuário aqui são as peças das roupas. Observe só, a indústria do vestuário se beneficia do sexo. Ou você acha que as pessoas andariam com os jeans apertados desse jeito se não fosse pela conotação sexual? Então, vestuário aqui vou colocar relacionado às peças de roupa. Então, neste caso aqui, a indústria do vestuário, das vestimentas, das roupas, vestuário, vou colocar aqui o mesmo que roupas, vestiário, onde os jogadores se trocam, por exemplo. A diminuição, ainda há pouco disse que eminente, o mesmo é o mesmo é de elevado. Iminente vai ser o mesmo i de imediato. Então, vamos ver aqui. A diminuição do nível da água dos reservatórios trazia preocupação aos governantes. Então, a diminuição imediata, a diminuição iminente. Então, já posso vir aqui e descartar também a alternativa C. As mudanças no Código Penal incluem possibilidades penas mais duras aos criminosos. Infligir ou infringir? Infringir vai nos remeter aqui à infração. Ok? Infração, ok? Infração de trânsito é porque alguém infringiu o Código de Trânsito brasileiro, por exemplo. Então, já sei agora. As mudanças no Código Penal incluem possibilidades de infligir. Aqui eu vou usar o quê? Infligir. Por quê? Porque é aquilo de aplicar penas. Olha o mesmo L aqui de aplicar. Então, vou colocar aqui, ó, aplicar penas mais duras aos criminosos. O mesmo L de infligir é o mesmo L de aplicar penas. Aplicar pena.
Fica fácil também você se lembrar de quê? Que o infringir, o mesmo FRI, FR, vai ser o mesmo FR de infração, que é quando você desrespeita algo. As novas medidas presidenciais vieram agora. E agora? Retificar ou ratificar? Retificar, vou colocar aqui, ó, é, por exemplo, a retífica de motor, que é o mesmo que consertar. Então, ele retificou o motor, ele consertou. Ratificar vai ser o mesmo que validar, reforçar. As novas medidas presidenciais vieram validar, reforçar o acerto das votações. Então, aqui o correto é ratificar. A única alternativa em que usamos o primeiro foi essa daqui, a alternativa D, que é infligir, ok? Agora resolverei algumas questões de nível fundamental da banca FGV. Vamos estudar! Então, agora algumas questões de nível fundamental. Assinale a opção que apresenta as duas palavras que estão acentuadas corretamente. Primeiramente, acentuação quando uma palavra é oxítona, quando a palavra é paroxítona e quando ela é proparoxítona. Qual paroxítona é acentuada? Qual proparoxítona é acentuada? Proparoxítona, proparoxítona. É mais fácil porque todas são acentuadas. Falarei agora um pouquinho para vocês sobre acentuação gráfica. Vamos lá. Então vamos compreender aqui as regras de acentuação. Oxítona é quando a sílaba tônica ou a sílaba forte é a última. Lembre-se de que você começa sempre da direita para a esquerda, já facilitará bastante. Então, olha aqui, cajar, a sílaba tônica é qual? Já você separa em vírgula aqui, você separa em sílaba. Aí você já consegue identificar. Ela é oxítona terminada em A. Eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E, O. Não acentuo as oxítonas terminadas em I e U. Não acentuo. Acentuo as oxítonas terminadas em acentuo as oxítonas também terminadas em ens e aquelas terminadas nos ditongos abertos, ei e oi. Aí você vai falar, mas o céu aqui não é oxítona, céu é um monossílabo tônico. Então, coloquei aqui justamente para ver se você se lembrava disso. Olha o monossílabo. O que é monossílabo? Uma sílaba. E as paroxítonas são aquelas palavras cuja sílaba tônica é a penúltima. Vamos lá. Panela. Qual que é a sílaba tônica? Panela, panela ou panela? Panela. Então, é a penúltima, aí você já sabe. Ela é uma palavra paroxítona, que é uma palavra paroxítona quando a sílaba tônica é a penúltima. Pode ser acentuada ou não. Táxi tem acento porque ela é uma paroxítona terminada em I e também em U, seguido ou não de S, ok? Olha a panela aqui, ela é o quê? Uma paroxítona terminada em A. Não acentua as paroxítonas terminadas em A, é O. Aí se você já é esperto, você vai falar, olha, eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E, O, e não I, U. Paroxítona é o contrário. Eu acentuo as terminadas em I e U e não acentuo as terminadas em A, E, O. Acentuo as paroxítonas terminadas em R, em L, em X e agora, e hífen. Tem acento ou não tem? Eu acentuo as paroxítonas terminadas em N, não é isso? Quando você observa, vamos colocar aqui, ó, item e itens. E agora, quais têm acento? Qual tem acento? Então, acentua as paroxítonas terminadas em N. Não acentua as paroxítonas terminadas em NS. Aí você olha aqui e fala, mestre, mas olha aqui. Por que próton tem acento? Eu já acentuo as paroxítonas terminadas em on e ons, mas terminada em Ns não. Por isso, hífens não tem acento, itens não tem acento. E item tem acento ou não? Reflita, sim ou não? Eu acho ou eu tenho certeza? Eu tenho certeza que não tem, porque eu não acentuo as paroxítonas terminadas em M, ou em aqui, tanto faz, ok? Então ficou mais fácil. Ônus, ela é o quê? Uma paroxítona terminada em U, seguido ou não de S, olha aqui. Ímã, também tem acento. Órfãos, fórum, olha aqui, fórum é muito usado. Aí você vai se lembrando das regras.
E aqui nós temos as paroxítonas terminadas em ditongo. Essas paroxítonas terminadas em ditongo crescente, olha aqui, ó, história. Não vou entrar no mérito aqui de alguns gramáticos considerarem a palavra história como proparoxítona. Por quê? Porque a proparoxítona momentânea que se fala, por quê? Porque a maioria das bancas, quase todas, consideram como uma paroxítona terminada em ditongo. Olha aqui, série, mágoa. E agora, e Coreia, jiboia, tem acento? Não acentua as paroxítonas. Olha aqui, os ditongos ei e oi das paroxítonas. Aí você vai se lembrar o quê? Esses ditongos abertos ei e oi nas oxítonas acentuam. Nas paroxítonas não acentua mais. Ideia, olha aqui. Ideia, não tem acento. Olha aqui o ditongo aberto. Nas paroxítonas não tem mais acento. Esse é um novo acordo ortográfico. Muita gente acha, então, não tem mais acento as palavras? Tem sim. Fique muito atento à regra das paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Ditongo crescente é composto por uma semivogal mais uma vogal, ok? Proparoxítona é extremamente fácil, todas são acentuadas, a antepenúltima sílaba é a forte. Pan, mela, última, penúltima e antepenúltima. Então, a antepenúltima, oxítona também. Oxítona aqui, oxítona, antepenúltima. Então, ela é uma proparoxítona. Monossílabo tônico, olha ele aqui embaixo. Você viu que eu coloquei aqui em cima só para você se lembrar e fazer essa diferença? Olha aqui, monossílabo, não é isso? São as palavras que possuem uma sílaba. Elas vão ser acentuadas quando terminam em A, aqui seguidos ou não de S. A, E, O e os ditongos abertos EI, OI e EL. Ok? Muito interessante você se lembrar desses ditongos abertos. Então, ditongo vai ser a junção de uma semivogal mais uma vogal ou uma vogal mais uma semivogal. Paz, pés, pós. Olha aqui o ditongo aberto o ditongo aberto e o ditongo aberto oi. Então, os monossílabos tônicos vão ser acentuados. E se eu colocar aqui pi, tem acento? Não, porque são somente os terminados em A, E, O e nos ditongos abertos. Uma síntese interessante, memorize, fique muito atento, independente da banca que você vai fazer prova. Se tem ortografia, vai ter uma questão desse tipo. Voltando à questão, a opção em que as duas palavras estão acentuadas corretamente. Família, ok. Acentuamos as paroxítonas terminadas em ditongo. Economia não tem acento. Máquina, correto, proparoxítona. Vou e vem, não, depois do acordo ortográfico, não mais acentua as palavras que possuem dois Os ou dois Es, por exemplo, vou, tem também enjoo, tem os verbos crer, lever, por exemplo, eles creem, que eles deem, e que eles leem. Lembre-se disso aqui, depois do acordo ortográfico, não acentuo mais essas duas vogais. O e E, ok? Descarto aqui então as palavras que possuem e têm acento. Caráter, ela é uma paroxítona terminada em R, certinho. Cooperativa não tem acento, por quê? Cooperativa, ela é uma palavra paroxítona. Então, nós já sabemos o quê? Que não acentuamos as paroxítonas terminadas em A, E e O. Não acentuamos. Saída tem acento, por quê? Vamos ver aqui então. Primeiro ponto, se tem acentuação, vamos separar em sílabas. Saída, olha aqui, neste caso aqui eu tenho um hiato. O que é hiato, mestre? Hiato é quando eu tenho duas vogais, mas em sílabas diferentes. Eu acentuo o I e U quando formam hiato. Duas palavras que marcam bem isso daqui é o quê? Saída e saúde. Observe aqui. Acentuo o I e U quando formarem hiato, ou seja, vogal, vogal, mas em sílabas diferentes. Então, saída e saúde são acentuadas. Então, saída é acentuada. Termômetro. Vamos ver aqui. A última, ela é oxítona, paroxítona, não. A sílaba tônica é a antepenúltima, então ela é uma palavra proparoxítona.
Qual que é a regra da proparoxítona? Aí você já respondeu aí do outro lado, né? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, termômetro tem acento e saída tem acento também. Por isso que a alternativa gabaritou a questão. Entre as palavras abaixo, assinale aquela que, com essa mesma letra, está grafada corretamente, com a letra Z. Observe o que fala o enunciado. Que não cometemos nem mesmo o menor deslize. Como podemos ver, o vocábulo deslize é grafado corretamente com a letra Z na última sílaba. Ok, ela está correta. Deslize com Z. E se eu falar alisar, por exemplo? Alisar já é com S, porque vem de liso, não é isso? Então, é com S. Entre as palavras abaixo, aquela que, com a mesma letra Z, foi escrita de forma correta. Vamos ver? Xadrez está correta? Sim. Agora, através, vem uma dica interessante. Gente, as palavras que terminam com Z, elas já são oxítonas, tá bom? Elas são oxítonas. Não acentua as palavras terminadas em Z. Não acentua as oxítonas terminadas em Z. Se ela for terminada em S, eu acentuo. Gás, por exemplo, pé, pés, né? Vou colocar aqui, e pós. Olha, conseguiu compreender? Eu não acentuo as palavras terminadas em Z. Agora, se for terminada em S, sim. Então, descarto a alternativa B. O correto aqui é o quê? Através. Você já acessou lá o nosso PDF, resolveu as questões lá? Deixe aqui nos comentários quantas você acertou. Freguês também é com S, não é isso? Se é com S, tem acento. Se é com Z, não pode ter acento. E atraso vem de atrasar, então é com S. Então, a alternativa A que vai gabaritar a questão, xadrez se escreve com Z e sem acento, ok? A palavra sucuri não leva acento em sua sílaba tônica. Então, primeiro ponto, vamos pegar a palavra aqui. Sucuri. Vamos compreender. Primeiramente, qual é a sílaba tônica dela? A última. Se é a última, ela é uma oxítona. Eu acentuo as oxítonas terminadas em I e U? Não acentuo. Vou colocar aqui. Não acentuamos as oxítonas terminadas em I e U. Então, sucuri foi escrita de maneira correta. Vamos marcar a alternativa que apresenta outra palavra que não recebe acento pela mesma regra. Então, observe aqui, ó. Por que essa palavra não recebe acento? Aí você vem aqui, vou marcar lua, por quê? Lua não tem acento, não, mas você observou que é pela mesma regra? Então, primeiro ponto, caju, vamos ver aqui, é oxítona? É. Ela é terminada em U? Sim. Não acentua as oxítonas terminadas em I e U. Letra C está correta. Lua, ela é uma paroxítona e sucuri é oxítona. Marejado, paroxítona. Ideia, paroxítona. Rochedo, paroxítona. Bastava você ver que a única oxítona, bem como sucuri aqui acima, é caju. Então, ela receberá acento por isso. Ou melhor, ela gabaritará a questão por ser oxítona. Não receberá acento porque eu não acentuo as oxítonas terminadas em I e. Questão de nível fundamental, Polícia Civil do Rio de Janeiro, prova aplicada em 2022. A conjunção mas aparece em muitas frases portuguesas, indicando o quê? Que ela indica uma contradição entre o conteúdo da primeira afirmação e o da segunda. A frase abaixo em que essa conjunção tem valor diferente. Então, se aparece a conjunção mas, ela estabelece uma ideia de que. Trouxe aqui as orações coordenadas, as conjunções coordenativas. Aquela que as bancas mais cobram é a adversativa. Então, aqui, conjunções coordenativas são aquelas que introduzem as orações coordenadas sindéticas. E elas são, é muito importante você se lembrar disso, que elas são sintaticamente independentes. Por exemplo, a coordenada sindética aditiva, ela não depende da sindética. É diferente das subordinadas, que uma depende da outra sintaticamente. Então, são independentes. As adversativas, elas exprimem uma ideia de que contraste, contradição, de oposição àquilo que foi declarado na oração coordenada anterior. Então, você já identificou contraste ou oposição. Aquelas que as bancas mais cobram, mas aí você vai se lembrar de que
mas, porém, contudo, no entanto, olha o no entanto aqui, entretanto e todavia. Lembre-se disso, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto e todavia. Havia muita tarefa, mas ninguém as resolvia. Então, se tem tarefa, a lógica seria resolvê-las. Então, tem tarefa, mas ninguém resolveu. Então, aqui nós temos uma ideia de oposição, um contraste também. Então, essas coordenadas adversativas, elas exprimem uma ideia de quê? Contraste, oposição. Quando a gente volta à questão aqui, vamos ver onde aqui falar a frase em que essa conjunção tem valor diferente, ou seja, nas outras, essa conjunção mas terá valor de oposição. Só em uma que não. Tem muito dinheiro, mas é muito infeliz. Ok. Qual que é a lógica? Se tem dinheiro, a lógica é ser feliz. Então, aqui nós temos uma ideia de oposição. Ele tinha muito dinheiro e era feliz. O que você pensa, por exemplo? O que você fala? Eu queria ter muito dinheiro para viajar, ter carro, ter casa. Isso gera felicidade. Então, a lógica seria essa. Então, neste caso aqui, na alternativa A, está expressando a ideia de oposição. Eu preciso daquela que tenha valor diferente. O filme é bom, mas um pouco chato. Se ele é bom, a lógica seria ele não ser chato. Então, novamente aqui eu tenho uma ideia de contraste, oposição. Então, venho e descarto. O time jogou bem. Se jogou bem, ele venceu, mas neste caso aqui, perdeu. Perder é oposto a jogar bem. Então, aqui eu tenho novamente uma oposição de ideias. Ficou triste, mas quem não ficaria? Ok, e neste caso aqui, será que está gerando uma ideia de oposição? Se aqui estivesse o final desta frase aqui, trouxesse uma ideia de oposição, seria uma coisa. Neste caso aqui, nós podemos substituir por e. Este e, ele expressa uma ideia de adição. Ficou triste. E quem não ficaria? Então, neste caso aqui, vai ser a alternativa D. Não tem valor de oposição, contradição e contraste. Tem valor de adição. A prova estava fácil. Se estava fácil, ele passou. Não, mas aqui fala o quê? Que ela estava fácil, mas ele obteve nota ruim. Se a prova está fácil, você tem que tirar nota boa. Pode ser a prova para o próximo concurso. Se ela estiver fácil, tire notas boas. Se estiver difícil também. Ok? Então, descarto aqui. Interessante a questão. Muita atenção também no enunciado, senão você acha que o mas, vamos marcar a alternativa onde ele expressa uma ideia de contradição. E é aquela que tem valor diferente. Esse mas aqui, ele expressa uma ideia de adição, porque vai somar o fato de ficar triste e as outras pessoas também ficarem, correto? Assinale a opção que indica a palavra que apresenta uma forma plural errada. Então, está contemplando o plural dos substantivos. O chapéu, neste caso, o chapéu, os chapéus ou seria os chapéus? É igual troféu, volta e meia a gente ouve alguém falando, ganhamos muito troféus. Não, troféus. Quando você se deparar, vou colocar aqui, chapéu, quando tiver aqui, neste caso que for EU, aí vai só acrescentar o S. Então, é chapéus, correto? Lembre-se disso. Se for, por exemplo, carrossel, neste caso aqui o plural de carrossel é carrosséis. Ok? Lembre-se disso. Por quê? Com L vira ES, mas se é EL, vai virar o que neste caso? Se é EL, se é EU, você acrescenta somente o S. As bem-amadas, será que está correto? Descarto a primeira alternativa. Conclusão, eu cheguei a uma conclusão. Chegamos a conclusões diferentes. Então, aqui está correta também, eu preciso dar errada. Reclamação do dia. A reclamação, as reclamações. Plural dos nomes terminados em ão é muito complexo. Como você vai memorizar? Estudando, lendo muito. Ortografia e também plural dos nomes terminados em ão, muita leitura. Por exemplo, capitão, capitães, igual aqui nós temos conclusão, conclusões. Então, a melhor maneira é você ler e memorizar, se habituar com estas palavras. Cafezinhos, e agora eu tenho aqui a palavra café, aí eu vou colocar no plural. Então, é cafezinhos.
Melhor, aqui vamos colocar no diminutivo primeiro. Então, eu tenho café, virou o quê? Cafezinho. Você observa que o acento aqui perdeu, não vai utilizar, porque aqui eu tenho uma palavra paroxítona terminada em O. Então, cafezinho. Agora, como que eu vou colocar cafezinho no plural? Vai ser o quê? Cafezinhos. Não tem este S aqui. Então, a alternativa E que está correta, que vai gabaritar a questão. Observe só. Quando o nome você for colocar no diminutivo, se o substantivo não tiver S, você vai usar Z. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, amor. Virou o quê? Amorzinho, não é isso? Olha, ele não tem S, eu uso Z. Vamos pegar luz, virou o quê? Luzinha, por exemplo. Então, aqui neste caso, já tem Z, regra simples. Tem Z, continua o Z. Não tem S e nem Z, vai ser com Z. E se já tiver S, por exemplo, casa, casinha, olha aqui, casa não é com S? Então, se tem S, o S continua. Se não tem S, deu zebra. Por quê? Zebra se escreve com Z, então você vai se lembrar disso, diminutivo. Tem S, continua. Não tem S, deu zebra. Por que deu zebra? Porque zebra se escreve com Z. Então, se não tem S, você escreverá com Z. Então, o correto aqui seria cafezinhos. As bem-amadas aqui também está correto, porque somente amadas vai para o plural. Este bem é um advérbio. Aí você vai se lembrar de que quando for advérbio ou verbo, por exemplo, qual que é o plural de guarda-roupa? Guarda-roupas. Esse guarda aqui é verbo. Verbo e advérbio são invariáveis. Então, neste caso aqui o correto é guarda-roupas e aqui bem-amadas, porque eu tenho advérbio. E advérbio é invariável, correto? Conseguiu gabaritar essa questão? Vamos à próxima. O célebre e falecido cantor Elvis Presley disse certa vez: "Não entendo nada de música, na minha área não precisa disso." Em relação aos componentes e estruturação dessa frase, é correto afirmar que a forma disso substitui e se refere a toda uma frase anterior. Então, eu tenho disso. Sempre falo quando aparecer o pronome demonstrativo, que seja esse, essa, ou isso, ou desse, disso, por exemplo, os mesmos dois S's de disso são os dois S's de passado, ou seja, este pronome refere-se a um termo que foi dito anteriormente. Então, na minha área você não precisa disso. Não entendo nada de música foi o que ele disse antes, não é isso? Então, não entendo nada de música. Na minha área você não precisa disso. Você não precisa de quê? De quê? Entender de música. Então, a forma disso substitui e se refere a toda uma frase anterior. A alternativa A está correta. Lembre-se disso. Apareceu que seja esse ou essa ou isso, algo que já foi dito anteriormente. A forma não entendo nada é redundante, podendo ser substituída por entendo nada. Nós vamos marcar a alternativa correta. Quando aparecer aqui, não entendo nada, ou então ele não entende nada, é uma forma de escrever. Então está correto. Agora, uma outra maneira de entender é você colocar que seja o nada, ninguém. Você vai colocar onde? Antes, o correto poderia ficar assim: por nada entendo, o que fala lá? Nada entendo de música. Então, neste caso aqui, é uma outra forma de escrever. Nada entendo e não por entendo nada. Você tem as duas maneiras de escrever: não entendo nada ou então nada entendo, correto? O pronome você se refere ao interlocutor. Não entendo nada de música, na minha área você não precisa disso. Então, quando fala interlocutor, é o mesmo que receptor. Então, nós temos lá emissor, receptor. Então, interlocutor é o mesmo que receptor, não é isso? E quando fala aqui, na minha área você não precisa nada disso, quando fala você aqui, no caso, ele está se referindo a ele mesmo. Então, nada disso. O pronome se, o pronome você se refere ao interlocutor? Não, aqui é o próprio, ele se refere ao próprio Elvis.
Então, neste caso aqui, seria ao emissor. O segundo período é uma repetição do primeiro. Observe só. Primeiro, para ser frase, tem de ter, melhor, para ser uma oração, precisa ter um verbo. Então, tem o verbo, tem uma oração. Então, aqui está falando que o segundo período é uma repetição do primeiro período, é até o ponto aqui, o primeiro período. Não entendo nada de música. Segundo, na minha área você não precisa disso. É uma repetição? Nada disso. São períodos com significados diferentes. A pontuação entre os dois períodos poderia ser substituída pela conjunção embora. Quando aparecer embora, ela vai expressar uma ideia de concessão. Então, eu tenho o que nesse caso? Uma oração subordinada adjetiva concessiva. O que é uma concessiva? É uma ideia oposta à da oração principal. Então, ideia oposta à da oração principal. E não impede aquela ação descrita nela de acontecer. Por exemplo, se eu disser foi à festa embora não tivesse dinheiro. Embora não tivesse dinheiro. Vamos colocar aqui. Foi à festa embora não tivesse dinheiro. Neste caso aqui, primeiro ponto, nós temos aqui o embora. Se você não tem o dinheiro, provavelmente você não irá à festa. Então, neste caso aqui, é uma ideia oposta. Não ter dinheiro é oposto a ir à festa, mas ele foi ou não foi? Então, é uma ideia oposta da oração principal. Não ter dinheiro é oposto a ir à festa, mas não a impede de acontecer. Então, aqui você já consegue identificar o quê? Que ele foi à festa. A ação descrita na oração principal, ela aconteceu. Se ela aconteceu, então, neste caso aqui, nós temos uma concessiva. Não pode ser substituída por uma conjunção, embora que expressa uma ideia de concessão. Observe aqui, essa pontuação, não entendo nada de música, aqui tem um ponto final. Embora na minha área não precisa disso. Então, neste caso aqui, nós já sabemos que eu poderia substituir por outra. Não entendo nada de música, pois na minha área não precisa disso. Aí seria uma ideia de explicação e não de concessão. Tá? Quanto menos tempo tenho para praticar as coisas, menos curiosidade sinto de aprendê-las. Nessa frase, o pronome las, o que ocorre? Vamos ver? Quanto menos tempo tenho para praticar as coisas, menos curiosidade sinto de aprender. Aprender o quê? As coisas. As coisas, elas. Eu não poderia falar, menos curiosidade sinto de aprender elas. Não posso. Por quê? Quando o verbo, vou colocar aqui, aprender elas, não posso. É igual a amar ela, não posso. Quando o verbo termina em R, S ou Z, o que você faz? Você vai retirar essa vogal, vai colocar acento, se for A, E, O, ou então no caso de hiato também, e vai usar o las. Neste caso, elas vira las, então o correto é aprendê-las. Eu já sei que aqui esse las está se referindo a coisas, as coisas, e as coisas são elas. Então, retoma o termo coisas, certinho, olha aqui. Quanto menos tempo tenho para praticar as coisas, menos curiosidade sinto de aprender as coisas. Ficaria chato, ficaria redundante. Então, não precisaria de você usar. Então, eu uso esses pronomes oblíquos átonos para evitar essa repetição. E ele retoma um termo anterior, que nesse caso é coisas. Enfatiza com redundância um termo anterior? Não. Se eu tivesse deixado coisas, sim. Destaca o termo mais importante da frase? Não. Antecipa um termo a ser citado? Não. Ele vai se referir, ele retoma. Se ele retoma, ele volta ao termo. Refere-se ao vocábulo curiosidade? Não, já vi que refere-se ao vocábulo coisas, correto? Para dar coesão. E não curiosidade. Interessante a questão de nível fundamental. Disse da melhor companhia. Sua conversa é instrutiva, seu silêncio formativo. Sobre os sinais gráficos de pontuação dessa frase, a única afirmativa
Inadequada, e você já vem e grifa. Aquela incorreta é, vamos ver? As aspas indicam transcrição de um texto alheio certinho. Se o texto, a frase é de outra pessoa, você coloca entre aspas. Observe só, isso daqui é um ditado popular é de alguém. Então, está certo, eu preciso dar errada. Os dois pontos antecipam. A principal função dos dois pontos, galera, é o quê? A função da explicação. Disse da melhor companhia. Qual é a melhor companhia? O que dizem da melhor companhia? Aqui vem explicando o que eles dizem. A primeira vírgula separa duas orações. Sua conversa é instrutiva, seu silêncio formativo. Ok, duas orações. Está certo, eu preciso da errada. A segunda vírgula indica a omissão de um verbo. Certinho. Isso daqui é o que a gente chama de elipse. Então, essa elipse é quando você suprime, quando você retira um verbo para evitar a repetição. Sua conversa é instrutiva, seu silêncio é formativo. Eu venho e retiro este é, por exemplo, gosto de maçã, vírgula, ela de pera. Pronto, eu retirei o verbo gostar. Então, a segunda vírgula indica a omissão de um verbo, que é o verbo é. O ponto final mostra a interrupção de um pensamento? Não. Interrupção de um pensamento seriam as reticências, os três pontinhos. O ponto final, ele vai mostrar o fim de um pensamento, o fim de uma frase, correto? Então, ponto final já é autoexplicativo. Vai explicar, vai pontuar o fim de uma frase, de um pensamento. Se interrompe um pensamento, vem as reticências, ok?